Olá, eu sou Ailton Ferreira. Vamos nós com a tirinha da história desta sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Em 1945, foi criado em Portugal o Movimento da Unidade Democrática, um movimento de oposição à ditadura de Antônio Salazar. Nesta data, 8 de outubro, em 1967, foi preso na Bolívia o guerrilheiro, líder político revolucionário Ernesto Che Guevara. Em sua homenagem, em tributo à sua luta, o movimento de dissidência do Rio de Janeiro foi renomeado. O movimento que fora criado em 64, a partir de 67, passou a ser chamado de Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, de muitas lutas e resistências para a redemocratização do Brasil. Ainda falando de ditadura, sempre lembrando aqui que alguns setores que apoiam regimes ditatoriais quase sempre também são perseguidos e prejudicados por esses regimes. Foi o caso de Carlos Lacerda, que defendeu o golpe de 64 e em 1965, exatamente no dia 8 de outubro, fez um discurso chamando os militares de traidores, dizendo que se sentia traído pelo governo de Castelo Branco e assim rompia com o regime e o governo que ele próprio ajudara a criar 2 anos depois, estimulando e incentivando o golpe de Estado brasileiro. Em 1998, o escritor José Saramago, escritor português, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, sendo o primeiro Prêmio Nobel de Literatura para a língua portuguesa. Em 1924, nascia Dom Aloysio Lochader. Nasceu no Rio Grande do Sul. Foi sacerdote franciscano, foi presidente da CNBB. Visitava os presídios, tendo inclusive sofrido um sequestro. Em 1970, foi preso pelas forças que comandavam a ditadura no Brasil. Dom Aloysio não só visitava os presídios, mas enquanto se preparava nos seminários, ele tinha o hábito de lavar e fazer a faxina dos ambientes, dos espaços religiosos, como forma de se aproximar das pessoas mais humildes. Um exemplo da luta em defesa dos direitos humanos no Brasil e na América Latina. Hoje é o Dia do Nordestino. É também o Dia do Direito à Vida. E aqui a gente junta essas duas marcas para conclamar pela vida. Lembrando do legado de Romualdo da Costa, o mestre Moa do Catendê. No dia 8 de outubro de 2018, Romualdo da Costa, mestre de capoeira Angola, compositor, cantor, produtor cultural, homem de axé, foi assassinado com 12 golpes de facão, porque assumiu o seu lado político. Numa discussão, num debate ideológico, logo após as eleições de 2018, na sua comunidade, aqui no Dique Pequeno, pertinho do Dique do Tororó, também conhecido como Dique dos Orixás. É uma comunidade tradicional que liga o Dique ao Engenho Velho de Brotas, onde Moa do Catendê, junto com outros, Jurassol e tantos líderes comunitários, animavam a comunidade fazendo música e poesia, criando, por exemplo, o Afoxé Badauê, que nos anos 80 foi um sucesso enorme, que estimulou e inspirou compositores e cantores como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Moa do Catendê foi assassinado no dia 8 de outubro de 2018. Assassinado porque assumiu o seu voto num partido de esquerda, num Brasil
que está cada vez mais belicoso e onde as discussões, as contradições já são quase que impossíveis. Fazer discurso político hoje você pode pagar com a vida. Portanto, em memória de Moa do Catendê, a Bahia construiu um monumento no Dique do Tororó. E também a escola ali no Dique Pequeno, que tinha um outro nome, Vitor Civita, dono das revistas Veja e etc., passou a se chamar Escola Estadual Moa do Catendê. Duas ações afirmativas, com iniciativas populares e com apoio da Secretaria de Igualdade Racial do Estado da Bahia, da Secretaria de Educação, duas iniciativas em memória deste cantor, compositor, mestre de capoeira Angola, o homem que defendia as suas tradições, que defendia a religião do candomblé, que lutava contra a intolerância, que viajou o mundo todo levando a nossa cultura. Moa do Catendê, o nosso respeito. A tirinha da história continua na luta por dignidade e tendo um lado, assumindo um lado. Mesmo que isso tenha que custar a nossa própria vida. A tirinha da história, em homenagem a Moa do Catendê, se encerra agora e convido vocês para o nosso canal no YouTube. Até amanhã.